Bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós faremos análise rápida de 3 filmes. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. Hoje é um dia especial que nós vamos fazer digamos, um review, né? Uma revisão de 3 filmes rapidinhos. Um deles é, na verdade, uma série da Netflix, uma série que está bombando aí, chamada The Oa. Mas os meus prediletos são os 2 primeiros, principalmente o primeiro, que é Os Passageiros. Mas os 3 valem a pena serem assistidos e vai variar do gosto de cada um, qual é o mais adequado para você. Mas com os 3 temos bastante coisas para aprender. Então vamos lá, Cris, é com você. Maria, vamos falar rapidamente do primeiro filme de hoje, o filme Passageiros, com Chris Pratt e Jennifer Lawrence, que atualmente está em exibição aí nos cinemas. O que temos de interessante nesse filme e como aproveitar os temas vividos pelos personagens para a nossa vida emocional e desenvolvimento espiritual. Exato, Cris. Esse filme é muito bom, ele prende do começo até o fim. É o meu tipo de filme, né? Onde você tem um conteúdo, digamos assim, o termo é filosófico espiritual por detrás, personagens muito interessantes no seu perfil. Eu gosto muito do personagem do Chris Pratt, porque é alguém de linha reta, né? Alguma pessoa com um nível de ética muito grande. Mesmo que ele tenha feito uma coisa que pareça ter sido ter deslizado, né? Mas no final a gente entende o impulso interno que ele tinha. Então vamos por partes, vamos falar um pouquinho disso. Então, 2 atores maravilhosos, o Chris Pratt, que é lindíssimo, e a Jennifer Lawrence, que também é lindíssima, um casal perfeito para o filme, eles combinaram muito bem. E vamos fazer um resumo da história. Então, diz assim: durante uma viagem de rotina no espaço, não é de rotina, na verdade, aqui é uma resenha que eu peguei na internet, é uma viagem que é feita para levar passageiros da Terra, eram mais de 5.000 pessoas, para uma colônia nova, um planeta muito semelhante à Terra, onde já tinha alguns, digamos, humanos vindos à Terra, convivendo lá, já haviam construído uma colônia, e esta nave estava levando mais 5.000 pessoas, em torno disso, numa viagem de 120 anos, portanto, eles estavam isolados em suas cabines, efeito mais ou menos crioterápico ou efeito de suspensão, digamos assim, onde eles passariam 120 anos dormindo. Para aqueles que não dormem bem à noite, isso é um sonho, não é verdade? Eles passariam 120 anos dormindo até chegar lá. 30 anos passados, a nave começa a dar alguns problemas. Ela tinha um sistema de escudos especiais contra choques, né, contra meteoros e coisas similares, mas aparentemente um pequeno destroço acabou de passar pelo seu escudo e gera uma desestabilização na nave. Ela vai perdendo aos poucos a sua eficiência, o que era considerada perfeita. Então, o primeiro a ser despertado, eu diria até que talvez por mãos divinas, por anjos, foi a pessoa mais certa possível de ser despertada, que é o personagem do Chris Pratt, que é o James Preston, que ele se chama então de Jim. Aliás, os nomes do filme, eles brincam bastante com os nomes, o que eu achei legal. Então, Jim, lembrando o Capitão James Kirk de Star Trek. E a Aurora, que é a Jennifer Lawrence, o nome dela é Aurora, porque afinal de contas ela ia passar 120 anos dormindo, lembrando o desenho da Disney, onde ela, Aurora, a princesa Aurora, fura o dedinho, é bem adormecida, e também passa, sei lá quantos anos dormindo, acho que mais de 100 anos, eu não lembro mais disso. Então, acho que eles fizeram uma brincadeira com os nomes. Aliás, tem até o personagem do Matrix, o Morpheus, que é o capitão da nave, que é o terceiro a ser despertado no mau funcionamento da nave. E tem uma cena muito parecida com o filme Matrix, quando o capitão vai junto com a Aurora e o Jim,
olhar, né, onde estava a maior parte da estrutura da nave, eles olham de cima e lembra exatamente a cena onde o Morpheus estava com o Neo e a Trinity e a turma toda do Matrix, quando eles estavam em Zion, olhando para a Cidade das Máquinas. Então eles fizeram várias jogadinhas interessantes, vários inputs, né, na memória coletiva das pessoas, entre os nomes e algumas cenas e algum ou outro simbolismo que aparece, mas tudo muito legal, nada com má intenção. O filme só tem boa intenção, na minha opinião, é uma vibração boa do filme que passa não só diversão, como também os dois aspectos principais que mais me chamou a atenção, que é olhar para o Tao, né? O Tao, o caminho, o simbolismo do Tao, a filosofia do Tao, o taoísmo. Então, o taoísmo, né, no conceito asiático, que é de onde surgiu, ele fala sempre o caminho, né, fala do caminho, do destino, aquilo que não é aquele destino fatalista, assim, é aquele caminho que você trilha, porque é o fluxo que te leva. Eu já falei do tal várias vezes em vários programas, por isso eu não vou ficar me repetindo aqui, mas seguir o tal é seguir aquilo que a tua mente superior cria para você aqui, persona, né, que não se lembra de nada, você só sabe personificado aqui aquilo que está te acontecendo e o que te aconteceu. Você não sabe, nesta encadernação, como eu costumo falar, o que vai te acontecer. Então, esse múltiplo destino, essas potencialidades quânticas, esses eventos todos que podem ser, digamos, traçados à sua frente, claro que tem a ver com o nosso livre-arbítrio aqui da Terra, as opções e as ações que você toma aqui, né, nessa encadernação, mas por outro lado tem a ver também com o sopro, né, superior, do seu eu superior, que vai colocando coisas, não só na sua orelha, como vai colocando coisas na sua frente, que tem a ver com aquilo que realmente você necessita, que é aquilo que você deve fluir para o seu processo de aprendizado e evolução. Então, o personagem do Chris Pratt, que é exatamente o Jim, ele foi o primeiro a acordar, coitadinho, numa nave que ia ficar 120 anos. 30 anos depois, ele acorda por causa desse mau funcionamento da nave e descobre que estava sozinho, né? Entrando em desespero. E sozinho ele passa mais de um ano, acho que era 1 ano e 3 meses, ele ficou sozinho, aprendendo tudo sobre a nave. Ele era um mecânico, então ele tinha noções de engenharia, noções de mecânica, ele fazia de tudo ali. Então ele não era um Zé Ninguém. Ele sabia se virar muito bem na nave, aliás, foi isso também que ajudou a salvar toda a história, né? Mas depois desse tempo todo sozinho, mais de um ano, ele começou a se sentir, obviamente, muito só e começou a analisar os que estavam nas cápsulas e viu, então, a linda Aurora e buscou o perfil dela, as entrevistas dela, toda a história de Aurora, os vídeos dela falando, e ele se apaixonou pela Aurora profundamente, ou seja, aquilo mais ou menos é algo do destino preparado para eles. Ou eles se encontrariam no planeta da colônia, ou eles se encontrariam na nave. De uma forma ou outra, aparentemente, eles tinham alguma coisa para fazer juntos, algo que eu chamo até de grandioso, algo que está ligado até a um sacrifício pessoal em nome de outras pessoas, porque principalmente o Jim, ela é uma pessoa extremamente correta, um ser nobre, um ser bom, bom de coração. Tão bom de coração que ele demorou meses para tomar coragem e fazer aquilo que ele julgava e sabia, né, dentro digamos, das regras, ser errado despertar a Aurora, sendo que a nave iria chegar ao seu destino em 120 anos e ele teria morrido até então. Mas a Aurora teria a vida que ela queria, que era viver na colônia. Mas depois de muita tentação, aquela coisa que batia na cabeça dele, ele acabou, né, estudando como tirá-la do sistema de sono, né, de suspensão, e é o que ele faz, sem contar para ela que ele fez isso, e sim parecendo que era um efeito de simplesmente um erro da nave, que estava acontecendo uma falha atrás da outra da nave. Mas ele pretendia contar a verdade,
porque como é um ser cristalino, ele contaria. Eu não vou dar mais spoiler do que isso, que esse é simplesmente o começo, que está até nos fácil de você encontrar nos vídeos que mostram os trailers do filme, né? O que é importante aqui dizer é que quando a Aurora, claro, descobre que ele havia, digamos, despertado ela, ela fica uma fúria, ela chega a ficar tão enlouquecida, sendo que então até supostamente eles estavam se apaixonando um pelo outro, tinham já começado um romance, sozinhos ali na nave, dois lindos, que mais eles podiam fazer? Mas eles tinham uma grande conexão, né? Bom, resumo da ópera, obviamente, o que a gente vê aí é uma batalha, ela enraivecida, não queria mais falar com ele. Primeiro ele era o príncipe encantado da vida dela, depois ele se transformou, digamos, em uma coisa horrorosa. E ele sempre correto, compreendendo, sabendo que ele tinha feito uma coisa errada, mas o destino não erra, né? E as intuições que nós recebemos, que é parte da moral da história aqui, elas devem ser seguidas, mesmo que às vezes algo aparente ser, claro que a gente tem que pensar, né? Tem que pensar, tem que avaliar tudo, mas às vezes aquilo que aparenta ser, aspas, errado, é necessário porque quando tem esse impulso interno muito forte, existe um motivo para as coisas acontecerem. E a razão ou a ordem, a regra, ela não te permite você fazer aquilo que você deve fazer. Então, o que acontece? A nave começa a piorar e desperta, por sorte, né? Não tão por sorte assim, parece que tinha sempre uma mão do destino ali. O capitão, o principal capitão, porque tinha uma equipe toda lá de ponte, né? Como igual Star Trek, capazes de lidar com a nave, mas desperta o capitão principal, que é o ator que faz o Morpheus, né? Em Matrix. E ele estava morrendo por causa das condições dele. Bom, rapidamente o contato deles com o capitão foi o suficiente para que eles pudessem ter acesso ao que eles tinham que fazer. E claro que somente os dois juntos é que poderiam ter resolvido o problema da nave. Então, o que nós entendemos com isso? Se o Chris Pratt, que é o Jim, né, não tivesse quebrado as regras, não tivesse indo tão profundamente dentro do coração dele, não era só uma paixão que ele estava tendo lá, era uma coisa, era uma voz interior que dizia para ele que a Aurora era uma chave para que as coisas funcionassem da forma que deveriam funcionar. Não vou contar o resto do filme para aí, que tem muitos detalhes e não vou entrar nisso, não vou dar spoiler, vocês vão poder assistir o filme tranquilamente quem não assistiu. Mas o importante entender é essa mensagem, o tal, e a sincronicidade. Com tanta gente lá, mais de 5.000 pessoas, ele consegue olhar para uma e sente essa conexão forte, esse impulso violento. E essa pessoa é que realmente iria ajudá-lo a fazer o que ele fez e iria ser a companhia perfeita, né? Que é o que ele precisava ter até o final, né, de todo o processo ali. É o que ele precisava, era realmente ela. Então, você tem duas mensagens principais nesse filme: o tal e a sincronicidade. É tão importante as pessoas entenderem as coisas como elas aparecem na sua frente. E a Aurora não entendeu isso. A Aurora simplesmente se enfureceu quando ela soube que ele a despertou e que ela então iria perder a chance de, em mais 90 anos, chegar no planeta do seu destino. Só que ela não entendeu até o último momento, quando, enfim, a situação se agrava e juntos eles conseguem resolver o problema. Aí é que ela entende que havia mais do que um acaso, onde ele havia escolhido despertá-la só porque ela era bonitinha, né? Que era muito mais do que isso. Então, essa coisa de se submeter ao tal é o que surge nela, muito mais claro para ele, no personagem do Chris Pratt. Ele estava submetido mais facilmente, ele estava ouvindo mais facilmente. Ela não, ela tinha uma enorme resistência. E por causa dessa resistência em entender que tudo aquilo que te acontece tem um motivo, nada que te acontece é por acaso, e nada que pareça ser ruim definitivamente é,
se você se submeter àquilo que está te acontecendo. Então, ela transformou aquilo em ruim, passaram maus pedaços até que ela entendesse. E se ela tivesse simplesmente parado para observar e se entregue à situação, tudo teria fluído com muito melhor emoção entre eles e sem a dor toda, né, que ela gerou devido à rejeição por aquilo que ele fez. Sendo que ele não era uma pessoa má, ele não tinha feito uma maldade, né? Tudo isso você precisa entender no filme. Então, assim, se ela tivesse entrado no tal, e se ela tivesse entendido a sincronicidade antes, menos dor. Mas ela entendeu com dor, da mesma forma. Chegaram ao mesmo caminho. Linda mensagem do filme. Então pense sempre, quando algo te acontece, não é por acaso. Se você não rejeitar, não lutar contra o que está te acontecendo, e se você fluir com aquilo, observando, se você não quiser aquilo, realmente, apenas entrando no assunto é que você o transforma. Se você rejeitar, vai se submeter a ele. Palavras de Jung. Portanto, o caminho da entrega, de fluir com aquilo que está à sua frente, não questionar, mas avaliar, claro. Você tem sempre que avaliar tudo, mas não questionar a nível de, digamos, afrontar. Você deve se submeter e olhar, porque ali tem mensagens. Que baita mensagem tinha no filme, né? Se não fossem eles, a nave tinha ido para o espaço, literalmente, e ninguém teria sobrevivido, né? Então, é linda a história. Eu aconselho, bonitas mensagens, bonito o lado psicológico, bonito demais o lado espiritual, e olhem para esse filme dessa forma agora, quando vocês forem assistir, quem não assistiu ainda, que vocês vão gostar. Então, Cris, é com você, é o próximo. Então, Maria, agora vamos falar do segundo filme, Milagres do Paraíso, que foi lançado em abril de 2016, onde temos a excelente atuação de outra Jennifer, a Jennifer Garner e Kevin Bacon. Esse filme foi taxado de melodrama religioso, mas o que realmente podemos aprender com ele? E o que esse filme tem a ver com a terceira pergunta? O seriado da Netflix chamado simplesmente The Oa. Pois é, Cris, você tem razão. É um melodrama religioso na forma como foi colocado, mas não importa. O que importa é que cada um vai olhar para esse filme e entender de uma maneira, dependendo do gradiente de conhecimento ou do que tiver no seu coração. Da mesma forma, o The Oa, né? Que é o seriado da Netflix. Foi uma discussão com os meus alunos que foi muito engraçado, os que estiverem assistindo esse filme vão rir, porque nós ficamos desde ontem à noite, vários assistindo juntos, né? Eu tinha encalhado no 5º episódio, eu não tinha me sentido muito positiva com relação a ele, tinha largado. Aí eu vi que eles estavam assistindo e juntos, vários, começamos a assistir, fui até, acho que, sei lá, 1h da manhã ou mais, para terminar o primeiro, digamos, a primeira série, né, que valeu a pena terminar, e nós travamos uma discussão, que da mesma forma que Milagres do Paraíso, The Oa, cada um interpreta de uma maneira. Então vamos lá como eu interpreto Milagres do Paraíso. A história é que, eu vou falar aqui rapidamente um pouquinho da história de Milagres do Paraíso. Você tem a Christy, que é a Jennifer Garner, que eu adoro ela como atriz, porque ela é muito doce, e Kevin Bacon, que é o Martin Henderson, são pais de 3 garotas, Abby, Annabelle e Adeline. Eles vivem em uma confortável casa, junto com 5 cachorros, e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Bacon vão à igreja com frequência. Um dia, Annabelle começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença de Deus. Então é realmente um melodrama religioso. O trailer que tem no YouTube já conta toda a história, então não vou dar spoiler para vocês, porque o trailer
conta tudo o que aconteceu. Até que o fato que a menina não tinha mais salvação, que os médicos disseram que não tinha como, alguma coisa assim. E um dia a menina cai de uma árvore, que ela estava com uma das irmãs, eu acho, pelo visto. Ela cai de uma árvore, 10 metros de altura, vai para o hospital, já estava ruim, imagine você, o desespero dos pais. E depois de muitos exames, tal, na queda de 10 metros, absolutamente nada aconteceu com ela, a não ser mínimas coisas. E o interessante é que eles constatam no hospital que o tumor havia desaparecido. E aí vem a discussão. Para o ponto de vista do filme e para os mais devotos religiosos, foi um milagre, né? E para aqueles que estão acompanhando filmes, como é o caso do seriado The Oa, né? Entra a questão das realidades paralelas, da vida após a morte e o que é uma experiência de quase morte. Então, eu já falei sobre isso em um dos programas recentes Despertos, que a experiência de quase morte é uma morte, sim, não tem quase morte, existe morte, e quando a pessoa acha que retorna, na verdade, ela passa para uma outra realidade paralela, aonde ela não morre devido a esse problema. Então, no caso da menina, Abby, ela não morreu nessa realidade paralela, ela morreu caindo da árvore, ela morreu na realidade paralela onde ela estava, mas na realidade paralela para onde ela passou, né, o futuro do passado. Quem assistiu o programa O Futuro do Passado vai entender. Então, quem não assistiu, vai no meu canal do YouTube e assiste O Futuro do Passado, postado recentemente, onde eu mostro que quando você passa por uma realidade paralela, o passado pode divergir do passado da sua linha paralela um pouco ou drasticamente. No caso desse filme, a explicação que eu dou, esta é a minha versão, é que Abby passou por uma realidade paralela onde ela sobrevive à queda, mas ela nunca teve um tumor. Ela nunca teve um tumor. Ela sobreviveu à queda. Pouca coisa aconteceu com ela nessa queda, né? Mas ela nunca teve um tumor. Portanto, que ao escaneá-la, viram que o tumor não mais existia, né? Então, essa é uma explicação típica de milagres, ou até outras coisas, que não vamos falar só de milagres, tipo pessoas que têm múltiplas personalidades. Existem casos catalogados por psiquiatras, dados científicos, e são muitos. Por exemplo, em uma personificação, a pessoa manifesta uma personalidade, ela tem olhos azuis, e quando ela manifesta uma outra personalidade, ela tem olhos castanhos, ou coisas parecidas. Então, elas mudam a aparência, quando elas mudam a personalidade. Então, esse distúrbio de personalidade tem a ver, maiormente, com um distúrbio de conexão entre realidades paralelas e que, infelizmente, nós, pela nossa densidade física e frequência, quando acessamos realidades paralelas, perdemos a memória da realidade paralela anterior. Então, quando você tem um distúrbio, aspas, desse, significa que o seu chifre de amo, o seu hipocampo está superativado, junto com a pineal, triângulo do cérebro, você acaba passando de realidade paralela em realidade paralela. Nesse caso, né, das múltiplas personalidades, geralmente para realidades paralelas aonde há uma conexão a nível de eu superior ou de eu superior do eu superior, onde existem então conexões com outras personificações, por isso que às vezes a pessoa até muda de nome, né? Ela muda de nome, muda de história e às vezes, como eu disse, catalogado cientificamente, muda também vários detalhes da sua aparência, como cor dos olhos. Exemplo. Em função disso, o que acontece? A pessoa passa para aquela realidade paralela e cria um Vesica Piscis, um encontro com a realidade paralela onde ela estava. Então, as pessoas que são levadas nesse processo, que entram nesse processo, entendem
a pessoa como a personalidade A, mas ela está, na verdade, com a conexão com a outra realidade paralela, onde existe uma conexão com a personalidade B. Então, por isso que existem casos, provas científicas que isso existe, né, como a mudança dessas características físicas, que os psiquiatras, basicamente, eles não falam em realidades paralelas, eles apenas, né, descrevem essas mudanças físicas, mas que, na mão de uma equipe multidisciplinar, especificamente dentro de um mundo de físicos hoje, da nova física, físicos quânticos, né, físicos teóricos, eles colocam essa possibilidade da pessoa se manifestar dessa forma por causa das realidades paralelas. Então, tanto para esses distúrbios e transtornos de personalidade, como para as curas milagrosas de doenças. Por isso que eu digo, não é o curador que cura a pessoa, não é o curador que cura, é a pessoa que se permite curar através do credo que ela dá a alguém que tem sim a habilidade de abrir um portal. Então, a conexão da pessoa que quer realmente, verdadeiramente se curar, entra em contato com aquele que se diz o curador e manifesta a possibilidade quântica da cura. Quem se cura é a pessoa que passa por uma realidade paralela onde ela nunca teve a doença, né? É dessa forma que funciona, eu já expliquei isso em outros programas, mas que cai como uma luva para o programa Milagres do Paraíso, mas fique livre para assistir o filme e julgar por si só. Se você for religioso, julgue da sua forma, pense da sua maneira, tá tudo tranquilo. E quem for mais, né, do lado da ciência, vai buscar explicações mais claras, como as minhas, dentro do mundo científico hoje, considerando mais palpável. Tá bom, pessoal? Estamos todos juntos. É com você, Cris. Então, Maria, chegou a hora de falarmos do The Oa. Qual a sua impressão sobre a primeira temporada? Então, Cris, o seriado The Oa, eu fiquei ruminando com ele. Porque tem várias coisas que eu não gostei e várias coisas que eu gostei. Então, ele começou muito bem, né? Eu chamo ele de seriado roller coaster, né? Montanha-russa. Ele começou muito bem, subindo com um enigma fantástico sobre a menina. De imediato todo mundo pensou, realidades paralelas, nossa, que bacana, tal. Mas tem um monte de coisa assim, como um médico louco, cientista maluco, que realmente coloca uma coisa que eu chamo até a nível de uma crucificação, né? Ele mata as pessoas que têm esses dons especiais. Então, são jovens que passaram por EQM, né? Experiência de quase morte. Eu já falei que não é quase morte, é morte mesmo, mas que quando retornam, aspas, da experiência de morte, eles têm habilidades especiais. Então, isso é uma realidade científica, né? Pessoas que passaram por experiência de quase morte, isso são dados considerados pela ciência, muitos demonstram habilidades que antes não tinham. Por exemplo, tocar piano, tocar violão, né, cantar, fazer coisas que eles nunca fizeram, pintar, né? Geralmente para o lado artístico, que é muito interessante, né? Mas então, elas fazem isso porque elas não são mais exatamente elas. Elas estão numa realidade paralela, onde aquela personificação fazia outras coisas e tinha outras habilidades. Mas, ok. Então, no seriado OA, eu achei que eles iam para esse caminho. Na primeira série, não foram. Na primeira série, simplesmente eles colocaram que, então, havia a experiência de quase morte, e quando as pessoas retornavam, tinham então dons especiais. Aí, um médico louco, que eu chamo de um assassino serial killer, porque é o que ele é, mesmo imbuído da vontade, do desejo de provar à humanidade de que não existe morte, né? E que então as pessoas podem retornar e continuar vivas, ele faz uma sequência de mortes nos próprios jovens que eles mantinham presos em um sistema de
condições abaixo de condições humanas. Então, esse aspecto que eu não gostei do DOA, que é um lado extremamente negativo, um lado de colocar aqueles jovens num nível de uma percepção de crucificação, como que se você, para chegar a um nível mais elevado de consciência, atingir níveis mais altos de capacidade humana, indo para o lado até mais divino que todos nós temos, seria necessário passar por aquele processo horroroso que o médico submetia. E a resposta é não, isso não é necessário. Então esse filme também tem um religiosismo danado, com um perfil assim de crucificação em cima dos jovens, né? E o perfil do malvado que crucifica, que é o médico, imbuído de, aspas, intenção positiva, com atitudes extremamente negativas. Então, no final da primeira série, você vê uma mudança radical do perfil da série. Então, foi aí que eu não gostei, porque eu disse que ela começou bem e ela acabou muito mal no meu ponto de vista. Talvez porque no segundo ano da série, na segunda, como eu falo, temporada, eles vão subir de novo para descer. Dá a impressão que eles ficam jogando nessa série contra todas as possibilidades e o script acaba se perdendo em vários aspectos. Mas não deixa de ser interessante, é bem provocante a história. Eu não sinto a mesma conexão com The Oa que eu sinto com Os Passageiros, que é apenas um filme. O The Oa é um seriado da Netflix, que apenas foi a primeira temporada, mas é para cada um. Então, o tema é do The Oa, muito parecido em essência, que é a questão da vida após a morte, com esse filme que é religiosíssimo, mas que também é bonito, né, que é o Milagres do Paraíso. Então, fica para cada um perfil mais, digamos, emocional, que fala de vida após a morte e de deixar as coisas fluírem, que tem sempre uma mão que transforma aquilo que é necessário, e trabalhar com o coração e com a fé, né, fluindo com aquilo que está acontecendo. Tem sempre uma solução, que é aquilo que você precisa. Também tem em Milagres do Paraíso, e tem fortemente, né, no filme Passageiros. E o The Oa, que ainda é um mistério, que nós não sabemos para onde vai, mas que não deixa de ser extremamente interessante, embora eu acho que, dependendo da pessoa, se for um pouquinho mais sensível, pode se sentir um pouco desestabilizada pela forma psicótica com a qual o filme é levado, onde todo mundo que participa do filme, os personagens todos, são colocados sobre uma ótica disfuncional. Parece que todo mundo é louco, com exceção de um ou outro. Sempre tem um ângulo, né, na câmera, a forma como é criada as cenas, todo mundo é meio maluco, todo mundo é meio, né? E esse não é meio meu perfil. Mas fica a dica para vocês, daqueles que gostam de uma coisa um pouquinho mais dark e instigante. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e volta para Cris e Pascoal. E até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Gratidão, Maria Pereira. Uma honra enorme estar com vocês. Agradecemos os 3 milhões de acessos e pedimos aí que você se inscreva em nosso canal no Cron TV, no YouTube, e no canal de Maria C. Pereira, o Sol Negro 11. Vem com a gente, pessoal. Até o próximo Desperto.